Olá, pessoal! Em nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí uma condenação muito dura que aconteceu por um tribunal no estado da Geórgia do Sul, nos Estados Unidos, por um caso grave, gravíssimo, de racismo e de ameaça por membros de uma extrema-direita racial nos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos entender a questão. Primeiro, pessoal, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Observe que mais de 51% da população americana não é mais do componente que se autodenomina ou intitula como branco de origem europeia. 51% da população é de origem afro-americana, chinesa, mexicana e de vários outros grupos. O ponto fundamental, contudo, é que não obstante o fato de que os Estados Unidos é um país formado por imigrantes e que os brancos já são minoria dentro dos Estados Unidos, nós temos aí uma forte marca xenofóbica e racista dentro do país. A gente vê essa marca xenofóbica no momento atual, quando o presidente Trump, durante a campanha, faz uma afirmação de que o México manda para os Estados Unidos os piores mexicanos e que os mexicanos são, via de regra, envolvidos em bandidagem, crime e tráfico de drogas. Quando você faz uma caracterização generalista, irresponsável, inconsequente como essa, de que todo imigrante, legal ou ilegal, do México é potencialmente um criminoso, você dá guarida ou respaldo para que outras manifestações xenofóbicas e racistas continuem a existir ou se reforcem. Nos Estados Unidos, é muito comum também o racismo e, nesse caso, os latinos e, sobretudo, os negros são a população fundamental vítima desse racismo. Lembrando que nos Estados Unidos, pela prerrogativa de liberdade de expressão, não é crime publicar, manifestar publicamente nas redes sociais, em livros ou em qualquer outro meio de comunicação, jornal, revista, rádio, televisão, opiniões racistas e xenofóbicas. Os Estados Unidos entendem que isso faz parte da liberdade de expressão do indivíduo e que essa liberdade é sagrada e que o Estado não deve coibir, impedir, limitar, cercear de alguma forma essa tal liberdade de expressão. Não é isso, por exemplo, que pensa a legislação brasileira, Porém, nos Estados Unidos, essa liberdade de expressão é colocada em primeiro lugar. No entanto, quando a manifestação racista ela é direcionada a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos que pode ser cercada de ameaça ou de atos de coação física, moral, ou de qualquer outra natureza, aí sim nós temos uma tipificação de crime. Qual é a questão atual? Nós tínhamos dois jovens, José Torres, chamado de Joey Torres, e aqui já há uma incoerência, porque se o nome é José Torres, é muito provavelmente porque ele é de origem latina e não norte-americano nato. E uma outra jovem, sua namorada, Kayla Norton, resolveram, de alguma forma, se aliar a grupos de extrema-direita americana que prega o segregacionismo, que prega a segregação, a separação racial. Nós sabemos que os Estados americanos, durante, por exemplo, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, se dividiram em dois grandes grupos. A parte do sul do país, basicamente agropecuária, que defendia a sociedade escravocrata e a economia calcada no setor primário, e a porção norte do país, industrializada, que pregava a libertação dos negros, o fim de uma sociedade escravocrata. Nessa Guerra de Secessão, os estados do norte, os Estados Unidos da América,
ganham a guerra e ocorre então a libertação dos escravos e, abre aspas, a unificação do país. Contudo, os estados do Sul, que formavam a época da Guerra Civil Americana, os Estados Confederados da América, escravocratas, ligados a uma economia primária, trouxeram consigo, até o momento atual, um forte componente de racismo contra os negros. Daí o surgimento de grupos raciais de extrema direita, como a Ku Klux Klan, que no auge da sua atuação chegou a enforcar negros em árvores pelas cidades comandadas, né, pelos sulistas. Hoje, nós estamos vivendo aí, né, o fim do governo Obama, né, que comandou os Estados Unidos até o final de 2016, e o início de uma nova era sob o governo de Donald Trump, que tem se manifestado, pelo menos até agora, como um governo profundamente xenofóbico, né, contra a entrada de imigrantes estrangeiros, um islamofobismo muito forte, né, mas também em relação aos latinos, de maneira muito especial aos mexicanos. Isso tem dado um certo alento a grupos de centro-direita, inclusive racialistas americanos, que vêm, de alguma forma, aumentando o número de adeptos, manifestando cada vez mais as suas opiniões nas redes sociais, páginas da internet ou pela mídia, né, propriamente dita convencional. E tudo isso, embora assuste, embora preocupe, né, até agora não tem se configurado num grande ataque, né, racial, com mortes, e não tem ocasionado grandes conflitos em larga escala entre a população branca e a negra. Embora a gente tenha visto casos recentes nos Estados Unidos, onde a população pontualmente aqui ou ali sai às ruas, notadamente para reclamar das posições racistas adotadas pelas polícias estaduais. Essas polícias, notadamente comandadas por brancos e integradas por eles. Nós temos, inclusive, um movimento nos Estados Unidos chamado, né, Black Matter, né, que coloca de maneira muito clara que a população negra norte-americana tem que se sublevar contra esse regime dominado pelos brancos que comanda as forças policiais, né, oprimindo a população negra. Mas isso ainda não é um movimento de escala nacional, ainda é um movimento de escala local. A grande questão é que nós temos agora um caso específico. José Torres, o Joey Torres, Kayla Norton, resolve, junto com um grupo de 15 outros amigos simpatizantes, montados em caminhonetes, com as bandeiras, né, do Estado Confederado, portanto, um Estado que pregava o racialismo, a segregação, a escravatura, né, e a subjugação dos negros pela população branca, eles resolvem, num ato claro de violência racial, juntar as suas caminhonetes e ir até a festa de aniversário de uma criança negra, inacreditavelmente, né? Uma criança negra, no estado da Geórgia do Sul, e passar, né, com as caminhonetes várias vezes à frente do aniversário, ameaçando matar e caçar os negros que estavam naquela festa e matar as crianças negras que estavam comemorando o aniversário do amiguinho. Qual é a grande questão? Quando José Torres e Kayla Norton assim o fazem, de armas em punho, com caminhonetes dirigindo ameaças de maneira muito clara a uma população negra que pacificamente comemorava o aniversário de uma criança, e pelo fato único e exclusivo dessas pessoas serem negras e dessa criança ser negra, ser ameaçada de morte, de caçada, né, por esse grupo, né, o Estado da Geórgia do Sul, através da sua promotoria, resolveu processar os dois e os outros 15 integrantes dessa turma. Pois bem, no momento atual, a matéria de atualidade é que saiu a sentença. Joey Torres foi condenado a 20 anos de prisão e Kayla Norton a 16.
A grande questão é que esse não é um caso isolado. Algumas pessoas poderiam, né, se regozijar com a sentença dura que foi aplicada contra os dois. No meu entendimento, é óbvio que existe uma questão anterior. A questão anterior é como que os seres humanos fazem uma distinção de uma pessoa pela cor da sua pele. A grande questão, e eu digo isso sempre nas minhas aulas presenciais, que a distinção entre as pessoas devem ter como um parâmetro, talvez único, se não o principal, que é o caráter. Julgar as pessoas pelo caráter é uma coisa. Julgar pelo tom da sua pele é absurdamente odioso. E o que essas duas pessoas fizeram foi, num aniversário de uma criança, numa festa, simplesmente pelo fato das pessoas serem negras e a criança ser negra, ameaçá-las de morte com arma em punho. Isso é odioso por si só. É ver como a humanidade não tem, às vezes, o critério básico do respeito pela vida alheia, pelo respeito pela diversidade, pelo outro ser quem é, independente da sua cor da pele, da sua religião, da sua inclinação política. É aprender a fazer o julgamento do outro, se é que isso é necessário, pelo seu caráter, e não por questões que lhe são exteriores. O ponto-chave é que, óbvio, que esses dois jovens, né, vão pagar o preço. É um preço duro contra dois jovens. A Kayla Norton, no meio do julgamento, se emocionou, chorou, disse que aquela pessoa que foi até o aniversário não era ela, que ela se comportou de maneira odiosa, pediu perdão. Uma das mães das crianças que estavam na festa pediu a palavra no meio do tribunal, dizendo que perdoava os dois, mas o juiz não se comoveu, né? E da mesma maneira que os Estados Unidos têm uma grande liberdade de expressão, tem também a responsabilidade pelo ato cometido. É uma pena dura para dois jovens que vão perder parte da vida na cadeia, porque cometeram, né, um ato que é odioso, que é fazer a ameaça a uma criança negra e aos presentes numa festa pelo fato de serem negros, mas que implica uma outra questão que para mim é anterior. Como é que um ser humano consegue julgar o outro pela cor da sua pele? Nesse sentido, então, a gente revela mais uma faceta, né, desse racismo odioso presente nos Estados Unidos, mas que também está presente no Brasil. O IBGE quantifica isso para a gente, né? Ele nos diz o seguinte, que o negro no Brasil, tendo a mesma qualificação que o homem branco e exercendo a mesma profissão, ganham em média 30% menos. Então observe, né, que o racismo brasileiro ele também é um racismo velado. Numa pesquisa feita pelo IBGE, se perguntou, existe racismo no Brasil? 91% dos brasileiros disseram que sim. O IBGE pergunta, você é racista? 86% disseram que não. O número não bate, né? O ponto-chave, pessoal, então, é que a superação do racismo parte de um princípio fundamental, o respeito pela dignidade humana, seja ela em qualquer das suas formas de manifestação, de cor de pele, de credo, de posição política, né? Desde que a dignidade do outro seja respeitada. Tudo bem? Vamos conferir esse conteúdo? Dá uma olhada para lá. Caso de racismo nos Estados Unidos. Um casal foi condenado à prisão por racismo e ameaças de morte contra um grupo de pessoas que participavam de uma festa infantil no estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. A reunião acontecia no jardim de uma casa e eles foram filmados quando cometeram essa agressão. Enquanto crianças brincavam, José Torres, chamado também de Joey Torres, e Kayla Norton circulavam o terreno junto a um comboio de caminhonetes com outras 15 pessoas aproximadamente. Segundo os promotores,
eles estacionaram os carros e ameaçaram repetidamente de morte os participantes da festa com ofensa e insulto racial. O caso ocorreu em junho de 2016, poucos dias depois de um defensor da chamada supremacia branca entrar em uma igreja e disparar contra negros na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Ainda de acordo com a promotoria, Torres pegou uma espingarda em seu veículo, apontou a arma contra o grupo de afro-americanos e disse que iria matá-los. Seus companheiros diziam que os pequenos iriam tomar tiros também, referindo-se às crianças da festa. Pedido de perdão. Durante o julgamento, Kayla Norton chorou muito e pediu desculpas às vítimas, que também estavam presentes no local do julgamento. Abre aspas. Quero que saibam que aquela não era eu e que aquele não era ele. Eu jamais viraria para vocês e diria aquelas palavras. Sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito. Torres foi condenado a 20 anos de prisão, 13 deles em regime fechado. Kayla Norton a 15 anos, com 6 em regime fechado na cadeia. Lembrando que os outros 15 suspeitos também foram indiciados. Durante a investigação, as autoridades checaram as contas dos acusados no Facebook. Nas buscas, encontraram várias publicações e mensagens indicando que membros do grupo defendiam a supremacia branca e participavam de debates da Ku Klux Klan, que é claramente uma organização racista nos Estados Unidos. Eles também faziam parte de um grupo chamado Nação Skinhead e faziam inúmeros comentários racistas de uma maneira geral. Isso revela, de maneira muito clara, que ao contrário do que Kayla Norton, havia dito à frente do tribunal, a chegada dela, dos outros 15 companheiros, do namorado, o Joey Torres, a festa de uma criança negra, armado, com caminhonete, com bandeira do Estado Confederado, mostrando a sua posição racialista, não foi tomada em virtude do uso de bebidas, do uso de drogas, ou de maneira espontânea, ocasional, que esse grupo tenha resolvido fazer aquela atrocidade. Isso é um posicionamento que ela, o seu namorado e outros tinham há muito tempo. E foi por isso que o juiz não se comoveu, um juiz branco, não se comoveu diante da manifestação dela no tribunal. Porque se aquele ato fosse eventualmente um ato impensado, espontâneo, ocasional, ele seria odioso por tudo isso. Mas seria talvez, vou botar um talvez aí com muitas aspas, compreensível diante de um arroubo espontâneo, de manifestação racialista que ocorreu uma única vez, na vida desses dois jovens. Mas, na verdade, a promotoria considerou que a prática racialista que descambou nessas ameaças na festa de aniversário de uma criança negra faziam parte de uma intencionalidade que o grupo já manifestava diante da supremacia branca, diante dos skinheads, diante da sua participação de debates da Ku Klux Klan, com vários posts racialistas publicados ao longo de um grande período de tempo. E é isso, são essas provas que mostram que esse pretenso arrependimento que a Kayla Norton e o Joey Torres sofrem no tribunal podem até ser verdadeiros. Imaginemos a hipótese que seja. Mas, na verdade, é um arrependimento depois que foram pegos, depois que estão prestes a ser condenados. E aí podem, talvez, fazer uma reflexão sobre os atos absurdos que cometeram. Melhor que seja assim, que se arrependa em algum momento, mas se arrependa. Mas, na verdade,
a promotoria e o juiz não se convenceram. Eles acreditaram que aquilo ali fazia parte de um teatro para tentar comover a magistratura a não punir ou puni-los de maneira mais branda. O juiz não caiu nessa, deu uma sentença muito dura. Quando a gente faz esse tipo de aula, eu quero te lembrar, né, dos absurdos que a humanidade já passou e que ainda passa. E aí eu trouxe uma foto para você entender como que os Estados Unidos faziam a separação no passado. Essa foto mostra, de um lado, né, um bebedouro, né, com água potável, filtrada, gelada, encanada, né, em boas condições, e uma plaquinha, Only White Man, somente homem branco. E do outro lado, uma pia, dessas utilizadas em banheiro, com uma água simplesmente encanada sem qualquer tipo de cuidado, e a plaquinha Colored Man. A questão que fica mais como desabafo e pergunta é: nós vamos continuar a permitir que a separação de seres humanos seja realizada a partir da cor da pele? Olha lá. Nós temos aí na foto da esquerda um bebedouro com água gelada, encanada, filtrada, distribuída, e em cima white, ou seja, only white man, somente para homens brancos. E veja do lado, né, a separada aí talvez por 1 metro, né, uma pia dessas de banheiro, com água sem qualquer tipo de tratamento, e lá, né, a frase colored, ou seja, para homens negros. Óbvio, né, que no meu entendimento, e espero que seja, né, de cada um de vocês, isso é algo odioso, é algo lamentável, é algo que a gente não pode, de forma alguma, reproduzir, tanto nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ok? Dignidade humana acima de tudo, né? Abraço grande para você. A gente se encontra, sem dúvida alguma, na nossa próxima aula, né? Até lá!